Então, viva, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Na semana passada falámos sobre Afrobasket. Esteve aqui o Bravo da Silva a moderar o debate e hoje voltamos aos temas sociais. Hoje vamos olhar para as eleições na ordem dos médicos, perspectivas futuras, não ainda com os candidatos, mas com profissionais da classe, para percebermos quais as expectativas, os sonhos e objetivos que têm para a próxima liderança da ordem dos médicos angolanos. São 4 candidatos na disputa da liderança, ou para a liderança da ORMED, a Ordem dos Médicos, isto para o triênio 2026-2028. Os candidatos são o Dr. Pedro da Rosa, a doutora Eurídice Xongolola, ainda a doutora Manuela Sande e a doutora Jovita André. São estes os 4 candidatos que concorrem ao cadeirão máximo da Ordem dos Médicos de Angola. Os 4 candidatos concordam com a necessidade que tem que ver com o resgatar da dignidade da classe, com a questão que tem que ver com a formação contínua, com a transparência e também com aquilo que tem que ver com a atuação da própria ordem nos mais diversos problemas que afetam a classe. Mas divergem, como é natural, noutros pontos, como tem que ver, como é o caso da descentralização da instituição, da estratégia de financiamento e da relação da ordem dos médicos com o Executivo, com o Estado, se preferir. São então estas as grandes ideias que vão também nortear aqui a nossa conversa nesta edição do dia 18 de agosto de 2025. Para tal, nós contamos com o Dr. Domingos Cristóvão, professor doutor em Saúde Pública. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite assim que nos assiste a partir de casa e boa noite aqui ao Dr. Bettencourt. Está connosco, como também já fez questão de cumprimentar o Dr. Domingos, o Dr. Miguel Bettencourt Mateus, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto e também médico neurologista. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite também aqui ao meu colega, já nos cumprimentamos. E boa noite a quem está em casa a assistir-nos. E do outro lado, via Zoom, temos o Dr. Jeremias Agostinho, que, como sei, está em Moçambique, Maputo, a participar de eventos também relacionados à classe médica, aliás, promovidos pela própria Ordem dos Médicos de Moçambique. Dr. Jeremias, muito boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Girassol Debate. Boa noite, capitão. Boa noite extensivo ao professor Dr. Bettencourt e também ao professor Dr. Domingos Cristóvão. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar nesse debate e, como disse muito bem, dessa vez falo aqui do nosso país irmão de Moçambique. Muito bem, Dr. Jeremias, a partir de Maputo, Moçambique, onde participa de eventos promovidos pela organização, pela Ordem dos Médicos de Moçambique. Quero começar por si, Dr. Miguel Bettencourt Mateus, mais uma eleição na Ordem dos Médicos. Eu lhe pergunto, por esta altura, quais são as grandes preocupações da classe médica e que devem fazer parte das prioridades do próximo ou da próxima direção da Ordem? Olha, se me permite, embora tenha feito perguntas relacionadas com a preocupação, eu gostaria de começar ainda por uma outra questão prévia. E a questão prévia é esclarecer as pessoas que nos acompanham, que estão em casa, sobretudo aqueles que estão fora da classe, que a Ordem dos Médicos é uma instituição de interesse público. E essa instituição de interesse público visa fazer a advocacia, a defesa de interesses dos médicos, a promoção da atividade médica e de qualidade de formação, entre outras funções. E, de facto, tem muitas responsabilidades, ou seja, as instituições de responsabilidade pública têm funções delegadas pelo Estado, que não pode abarcar todas as questões, e então essas associações de interesse público têm essa função de regular, no caso a Ordem de Médicos, de regular a atividade médica, velar pela advocacia da classe médica e também da sua promoção, da sua formação, etc. Portanto, isso é um ponto prévio importante. Segundo ponto prévio importante é perceber que, finalmente,
finalmente, após 6 anos de ausência de eleição na Ordem dos Médicos, o processo foi despoletado. Porque é preciso que se entenda que, ao abrigo do regulamento do Estatuto da Ordem dos Médicos, o bastonário deve ficar na Ordem, ou melhor, é eleito para um mandato de 3 anos. E nós que aconteceu com a doutora Elisa em 2019. Em 2019. Sim. E nós ficamos de 2019 até este ano sem um processo eleitoral. Ou seja, não houve a renovação de mandato conforme os estatutos rezam. Portanto, houve uma violação... 2023? Exatamente. Houve uma violação, 3 de 2022, não é 19, 23, 2023. Houve uma violação grave ao Estatuto da Ordem dos Médicos pela direção cessante. Ainda deste ponto prévio, há o facto de agora o processo estar a ser despoletado, mas infelizmente, podemos ir abordando isso depois, infelizmente o processo não está a correr muito bem. Isso é preciso que se diga com a devida clareza e sem qualquer pudor. Não está a correr bem porque, primeiro, só resumidamente nós podemos entrar em detalhes, se interessar, é que o primeiro processo eleitoral foi despoletado muito tarde, já fiz essa afirmação, né, 3 anos depois do processo daquilo que diz o Estatuto. Segundo, porque o processo não está a ser dirigido pela Comissão Eleitoral eleita em Assembleia. Quer os estatutos, quer os regulamentos da Ordem, Regulamento Geral, quer o Regulamento Eleitoral, rezam que o processo é dirigido por uma Comissão Eleitoral eleita em Assembleia de Médicos. E, de facto, houve essa Assembleia, mas a Comissão Eleitoral eleita nessa Assembleia depois, em bloco, solicitou demissão. Porquê desta solicitação? Eles argumentam, está em carta até, e aquilo que eu li dos seus argumentos é que alegaram interferência excessiva da direção da bastonária que está a cessar no processo. Nesse caso, doutor Miguel, demitiram-se em bloco. Okay. Demitiram-se em bloco. O que era esperado era que, nessa conformidade, e o que é regulamentar, se fizesse um novo processo eleitoral de uma nova comissão eleitoral. Teria de acontecer uma nova... eleição de uma nova comissão eleitoral. Em Assembleia de Médicos. Em Assembleia. Isso não aconteceu. Foi nomeado uma presidente de comissão eleitoral, nomeada pela bastonária. Portanto, o processo não está a correr bem. Ok, então, doutor, antes mesmo de responder à pergunta que lhe fizemos, vamos também ouvir aqui o posicionamento do doutor Domingos Cristóvão quanto a esta questão daquilo que é este processo eleitoral. Doutor Miguel Bettencourt aponta aqui algumas falhas. Tudo isso poderá comprometer, digamos que, a qualidade da eleição que vem aí? Sim, senhora. Só para acrescentar alguma coisa, é que nos processos científicos médicos, a amostra é muito importante para a representatividade de uma determinado estudo. O que eu queria dizer isso? Portanto, a par do que o Dr. Bettencourt acabou de explicar, também há uma tendência de exclusão de vários médicos a não poderem participar nas eleições. Por quê? Primeiro, há aquela tendência de que aqueles que não têm pago as cotas estão excluídas de participarem na votação. Mas é uma regra imposta pelo próprio Estatuto, não? É uma regra imposta pela direção que vai cessar agora. O que é que o Estatuto da Ordem prevê? O Estatuto da Ordem diz que todos os médicos, em pleno gozo do regulamento do Estatuto, deve participar na votação. Mas quem não está a pagar as cotas não está em pleno gozo. Quem não está a pagar as cotas deve ser notificado. Se passar um ano sem pagar as cotas, deve ser notificado e 3 meses depois de receber a notificação por escrito e este médico não apresentar-se ou não liquidar as cotas, então tem uma sanção. As sanções são várias, começam com a demonstração, censura, até a expulsão. Se este médico for, por exemplo, anulada a sua inscrição, aí ele perde a possibilidade de votar.
enquanto isso não acontecer, não pode ser excluído de uma votação. Portanto, esse é também um aspecto que está a ser debatido e há muitos rumores entre os colegas. O que é que pretende-se fazer isso? Excluir a maior parte dos médicos, ficar só aqueles que pagaram, porque o não pagamento das cotas também está relacionado com a não transparência da gestão dos fundos. Quer dizer, é precedido de um outro artigo que foi violado, que não foi cumprido, que faz com que se viole um outro artigo pela classe médica. Okay. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que, mesmo os que pagaram as cotas, muitos não têm os nomes nos cadernos eleitivos. Portanto, uns pagaram até dezembro de 2025, outros pagaram até setembro, como se refere à orientação, mas também os seus nomes não constam nesses cadernos eleitivos. Portanto, aqui prevê-se que muitos não votarão, não por sua vontade, mas porque foram excluídos de um direito que cessa. Portanto, concluindo com o que o Dr. Bettencourt disse, há esta possibilidade de exclusão. E o futuro bastonário a ser eleito por um número não representativo poderá não representar adequadamente a classe médica. Ok. Dr. Jeremias Agostinho, eu gostava também de conhecer a sua primeira visão quanto a este processo eleitoral, já que falou-se de algumas falhas e outra que também que nós conseguimos detectar é a questão da comunicação. A comunicação está a ser feita de forma tardia. Eu lhe pergunto se tudo isso poderá depois comprometer aquilo que é a autoridade do futuro bastonário e se o processo poderá, por exemplo, ser anulado. Dr. Jeremias Agostinho, nós gostávamos de ouvir também a sua visão quanto a estas falhas que aqui já foram apontadas pelos doutores Cristóvão e também Bettencourt sobre este processo eleitoral todo e lhe pergunto se isso poderá comprometer primeiro a qualidade da eleição e depois, quiçá, levar à própria anulação do processo de eleição na ordem dos médicos de Angola, um processo que deve acontecer no próximo mês de setembro e como sabemos está marcada para amanhã uma conferência de imprensa para a abordagem de todo este processo eleitoral. Vamos, quiçá, a partir da manhã ter outras ideias quanto a este processo. Não sei se estamos agora em condições de ouvir o Dr. Jeremias Agostinho. Muito bem, quando for possível voltaremos o contacto com o Dr. Jeremias Agostinho. Dr. Bettencourt, agora sim parece que podemos olhar para a questão das grandes preocupações da classe e que devem naturalmente fazer parte, primeiro, deste processo todo de campanha dos candidatos e depois, quando for eleito o novo bastonário ou bastonária, deverá ter como prioridade para a resolução dos problemas. Porque o que percebemos aqui, do que vocês apontaram, por exemplo, das falhas, dá-nos aqui a ideia de que alguma coisa não está bem na classe. Não está bem. Nos últimos tempos é notório isso e é público. Repare, não está bem porque tão logo foi eleita a bastonária que está a cessar, houve uma assembleia de médicos que a destituiu. Portanto, isso é notório, é sintomático do que não está bem. Impugnou a eleição da bastonária. Evidente, mas esta impugnação entrou para o sistema judicial e nunca mais saiu de lá. 6 anos. Exatamente, mas com outras nuances. Portanto, não está bem, por um lado. Por outro lado, os senhores que são da comunicação social percebem que não está bem na classe, porque reparem só comparativamente aquilo que é o posicionamento da Ordem dos Advogados e o que é o posicionamento da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos, quando há algum problema, alguma situação dos médicos, está completamente omissa. Nós não vemos, não percebemos nada. Portanto, de quem está na Ordem dos Médicos. Portanto, não está bem. A relação na classe em termos de ordem não está bem e o que se augura é que quem vier a assumir, apesar de todas essas irregularidades que estamos a apontar, que tenha o bom senso e a capacidade de poder dialogar com a classe.
porque o que houve até agora, com a direção que está a cessar, é uma ausência completa de diálogo e uma omissão completa daquilo que são as responsabilidades da Ordem dos Médicos. Eu ainda acrescento um outro aspecto que é também sintomático de não estar a ver bem. Essas referências que eu fiz agora estão sustentadas em evidências quais são a Comissão Regional, por exemplo, de Benguela, emitiu uma nota de protesto relativamente ao sindicato, relativamente ao processo eleitoral. Portanto, a Comissão Regional de Benguela emitiu, na altura em que a Comissão Eleitoral se demitiu, emitiu uma nota de protesto. Portanto, é preciso conversar e ouvir as pessoas, porque a ordem faz-se de toda a gente, não é? Para além disso, há também uma uma nota de protesto emitida pelo sindicato relativamente a esse processo. Portanto, as coisas não estão bem, né? Okay. Quem vier para assumir, apesar de todos estes atropelos, deve olhar para isso como aquilo que não se deve fazer. Doutor Miguel, já vai continuar esta abordagem daquilo que será a ação do próximo ou da próxima bastonária. O doutor Jeremias, penso que está agora a ouvir-nos em condições. Eu lhe perguntava, com todas estas falhas aqui apontadas pelos doutores aqui em estúdio, a questão que tem que ver com com atraso, por exemplo, com a falta de eleição para um segundo mandato da direção que está a cessar e outras falhas que também aqui apontaram. Eu lhe pergunto se tudo isso começa já por retirar a qualidade do processo eleitoral e se uma solução passaria pela impugnação, por exemplo, dos resultados que vêm aí. Estamos com dificuldades em ouvir o Dr. Jeremias nas melhores condições. Voltaremos claramente a tentar uma terceira vez para ver se será de vez. Permita-me aqui a repetição, porque o que se diz é que a terceira normalmente é de vez, não é? Não sei se já me consegue ouvir, capitão. Parece que a terceira é de vez. Estamos a ouvi-lo muito bem, Dr. Jeremias. Ok, que bom, que bom. Pronto, a tecnologia tem disso, mas mais uma vez, mas penso que conseguiu ouvir a nossa obrigado. Questão. Consegui ouvir perfeitamente, eu consegui ouvir a conversa até agora no estúdio e corroboro em primeiro lugar com tudo o que foi dito. Nós estamos a ter um processo eleitoral que foi esperado. Nós aguardamos durante muitos anos que este processo tivesse início. Houve vários atropelos e infelizmente não ocorreu. Ora, o interessante é que, se tratando de uma festa médica, agora que este processo retornou, é importante que ele ocorra seguindo o que diz os estatutos, para que depois não haja o risco de impugnação do processo, como foi referido muito bem pelo capitão. Porque, além do que foi dito pelo professor Bettencourt e pelo professor Cristóvão, há que adicionar alguns factos que são cruciais em processos como esse. Como, por exemplo, a legitimidade que foi dita da Comissão Eleitoral, que está a ser posta em causa em função da forma como foi eleita, que parece não ter sido a mais adequada, a própria interferência que a Comissão Eleitoral vai fazendo. Porque o doutor Cristóvão falava, a título de exemplo, da questão das cotas. É preciso dizer que o nosso estatuto ele é ambíguo em relação às cotas. Ele diz que só não votam os médicos que não estão a gozar dos seus plenos direitos. E em relação ao pagamento da quota, que eu digo que todo médico deve pagar, mas os estatutos referem que torna-se, como não beneficiando de todos os seus direitos, o médico que ficar mais de um ano sem pagar as suas quotas e que depois de notificado, nos 3 meses seguintes, não o fizer. Então, este médico automaticamente já não pode beneficiar dos seus direitos. Ele não diz que o médico que não pagou 1, 2 meses não pode votar. Não. E aqui a Comissão Eleitoral interfere, na minha forma de ver, de uma forma errada, porque exige que os médicos tenham a quota em dia até pelo menos o mês de setembro, que é o mês eleitoral, para poder votar. E o que isso trouxe? Isso trouxe uma situação, capitão.
Angola tem aproximadamente 12 mil médicos. E segundo a última atualização da Comissão Eleitoral, nós temos apenas 967 médicos que fazem parte dos cadernos eleitorais que foram divulgados. Luanda, com aproximadamente 7 mil médicos, nesse momento só constam dos cadernos eleitorais de Luanda 620 médicos. Ora, o grosso todo não vai participar do processo eleitoral. Qualquer médico pode solicitar uma impugnação deste processo em função deste impedimento. Olha, depois há outras situações, como por exemplo a própria questão das candidaturas. Durante a apresentação das candidaturas foram-se exigindo os requisitos que não fazem parte nem do estatuto, nem do regulamento eleitoral. Inclusive há um médico da província de Cabinda que também apresentou a sua candidatura. Eu pelo menos não vi motivos para ela ser excluída e foi excluída. E essa equipa já recorreu ao tribunal. Ou seja, estamos a ir para um processo que a qualquer altura poderemos ser surpreendidos com a impugnação em função do processo que foi interposto por esta equipa. E vemos uma CNE muito interventiva. Capitão, nós temos que dizer que hoje nós estamos aqui no debate que deveriam estar, de facto, os candidatos, porque houve uma interferência no sentido de proibir os candidatos de participar de programas de televisão ou de rádio que não tenham sido previamente autorizados pela Comissão Eleitoral. Ora, estão autorizados a fazer campanha nas unidades de saúde. Mas nós temos médicos nas academias, nos institutos. Esses médicos que estão nas universidades, nas faculdades, não estão nas unidades de saúde, mas têm direito ao voto, porque eles estão inscritos. E quando se proíbe, por exemplo, os candidatos de fazerem este tipo de campanha, esse grupo pode não receber a informação devida, porque ele gostava de estar atento à rádio, de estar atento à televisão, de estar atento a um webinar. Este é um ponto. Olha, mas há um mais grave, já para concluir essa minha intervenção. Há um que eu considero muito grave, que é o documento que se está a exigir que os candidatos apresentem a confirmar que receberam por parte dos médicos a autorização para poderem participar do processo eleitoral, que é um chamado termo de aceitação. Ora, o termo de aceitação, ele deve ser exigido aos candidatos antes da sua candidatura ser aprovada. E comete-se um erro aqui muito grave, porque a comissão exige que o médico só deve certificar um único candidato. Ora, isto é voto direto. E depois pede-se que, para além do médico assinar esse termo, ele tem que juntar, por exemplo, o bilhete de identidade, tem que juntar o recibo em como pagou a quota até setembro. Ora, aqui um cálculo rápido para poder esclarecer isso, capitão. Nós temos, por exemplo, o Estatuto exige que cada médico deve ter a sua candidatura subscrita por 15% dos médicos. Ora, se um médico só pode subscrever uma candidatura e nós tivermos, por exemplo, 10 candidatos ou 10 pretensos candidatos, o que vai ocorrer é que alguns não terão subscrições, porque os médicos já subscreveram outras. E o que é que isso faz? Isso limita o número de candidatos. Só pode existir no máximo 6 para que cada um tenha 15% de subscrições. Isto eliminou candidatos. E esses candidatos estão furiosos e interpuseram recursos junto de tribunais, processos que estão a atrasar, mas que a qualquer altura virão à superfície. Eu termino dizendo o quê? Olhemos para a ordem dos farmacêuticos. A ordem dos farmacêuticos parece que está sem bastonário, porque houve irregularidades no processo e o bastonário eleito foi suspenso o seu exercício porque houve irregularidades. Nós corremos esse risco e temos outras situações que vamos trazer para expor, porque os candidatos estão a fazer um bom trabalho, mas infelizmente, na minha visão, nós temos uma comissão eleitoral
temos um Conselho Nacional Executivo que parece estar a cometer atropelos e que estão a atrapalhar a festa da democracia na medicina. Doutor Domingos Cristóvão, com mais estes dados que acabam também aqui a ser acrescentados pelo doutor Jeremias Agostinho e outros que com certeza vai apontar, eu lhe pergunto se a classe médica está unida ou não. A classe médica está dividida. E está dividida porque, primeiro, começou-se com esse sistema de exclusão. E esse sistema de exclusão divide a classe médica. Portanto, é preciso entender que, além dessas situações que o doutor Jeremias acabou de dizer, ainda há um outro sistema que é grave. Alguns candidatos não estão a ser recebidos nas unidades sanitárias porque estes terão sido supostamente orientados por alguém para se furtarem de receber esses candidatos. Quer dizer, tem que receber alguns, outros não. Portanto, não há uma democracia, não há uma recepção dos candidatos de forma igualitária. Mas, doutor Domingos, até onde sabemos, até o momento, como tal, não há formalização da abertura da campanha. Porque é que os médicos têm de ir já às unidades sanitárias? A campanha já começou. Como começou? Se tem, ela deve decorrer por... A campanha já começou porque a Comissão Eleitoral autorizou todos a fazerem a campanha. Por que é que não permite que vão às televisões, que vão Esses são os atropelos que nós estamos a referir, que não são nada abonatórios para a classe médica. Agora, eu gostaria de dizer, por exemplo, a própria classe médica está dividida em vários aspectos. Por exemplo, temos a divisão por gerações. A geração da idade superior à minha, a geração minha, a mais nova que eu e a recente. Cada uma dessas gerações tem um pensar diferente. São da mesma geração praticamente? Ou quase. É uma anterior? É quase da mesma geração. Portanto, o pensamento... É preciso aqui explicar que o médico é o homem muito pensante a nível do mundo. Portanto, o pensamento por conta dessas gerações é diferente. Por outro lado, os médicos estão distribuídos em 4 grandes grupos, de acordo com a sua atividade. Temos os médicos clínicos, aqueles que atendem os doentes nas unidades sanitárias. Temos os médicos investigadores, aqueles que devem primar para a renovação da ciência médica ou a sua sustentabilidade. Temos a classe médica que está ligada à gestão. Portanto, aqui 2 parênteses, a gestão da medicina e a gestão da saúde. Portanto, refiro-me aos diretores clínicos e aqueles que gerem os hospitais e as direções de saúde. E um terceiro grupo, que são os docentes. Portanto, cada um desses grupos já tem um pensamento diferente. E ainda tem um outro terceiro grupo, ou terceira forma de classificar os médicos. É a escola na qual ele se formou. Nós temos médicos provenientes de diferentes escolas, tanto a Latino-América, a europeia, a asiática, a africana, também tem pensamentos diferentes. Portanto, o futuro bastonário tem que ter a competência de poder unir todas essas formas em que estão imbuídos os médicos. Ora, se nós formos eleger um bastonário com 900 médicos, não terá representatividade. E em jeito de provocação, eu pergunto aqui aos 2 senhores, os vossos nomes fazem parte destas listas? O meu, pelo menos, não está. Não? Não está. Eu não tenho conhecimento como eu esteja também, não é? Também não. Sei, não faço ideia. Não faço ideia. Dos 900. Mas também não fui lá ativamente procurar. Mas de 12 mil médicos para 900 só com esta capacidade eleitoral, por que disso? Olha, esses dados eu estou a receber agora do Dr. Jeremias, porque eu tenho estado relativamente afastado desse processo e, sendo esses dados corretos, é grave. Mas há ainda um outro fator adicional para juntar este rol de alertas que nós estamos aqui a transmitir. Há um outro elemento adicional que também exclui um bom número de membros, que é o facto de se estar a ser exigido pela Comissão Eleitoral que os votantes tenham a cédula nova. Ou seja, a cédula da Ordem dos Médicos foi emitida, tem vindo a ser emitida à medida que os médicos fazem a sua inscrição. E eu não me lembro de ver na minha cédula nenhum tempo de validade.
porque as cédulas são emitidas e, bom, eu não vejo sempre. E se há uma cédula nova que é emitida, não implica que aquela que foi descontinuada perdeu a validade. Mesmo que assim aconteça, o processo de renovação de cédula é um processo lento. Ora, a Comissão Eleitoral está a impor agora que só vota quem tem a cédula nova. Quer dizer, vão ser as gerações, não digo mais novas, recém-licenciadas. Vamos à última geração, aquela que dizia... Não, é penúltima recém-licenciados que vão estar lá a votar, porque outras gerações têm as suas cédulas profissionais, e nem sequer foram lá renovar, não foram fazer. Portanto, são todas essas irregularidades que estão a tornar este processo um processo difícil de aceitar e um processo que certamente vai trazer novamente problemas na classe. A classe é heterogénea, eu chamaria heterogénea, não é? Porque todos os grupos não há um grupo homogéneo. Mas, neste aspecto, relativamente ao processo, duvido que a maioria dos médicos esteja satisfeito com isso. Muito pelo contrário, a maioria dos médicos não está satisfeito com esse processo. Acontece, porém, é que os médicos adquiriram uma conduta e um comportamento muito recatado. Então, pronto, vão conversando entre si, etc, etc, mas os senhores que são da comunicação social certamente não se aperceberam disso. Mas isso é um problema que é discutido no dia a dia por todos os médicos, independentemente da geração a que pertença e do grupo profissional a que pertence. Portanto, é preciso que haja o bom senso de perceber que a exclusão do grupo profissionais só nos vai fragilizar cada vez mais, não é? E o Dr. Jeremias falava aqui da questão, por exemplo, da ordem dos farmacêuticos. Há o risco da ordem dos médicos também estar a viver este problema de do bastonário não ter a autonomia para liderar a organização, porque durante o processo todo foram registradas falhas e que foram ignoradas, acabou depois sendo mesmo assim realizado o processo. Mas aqui também há um outro risco, doutor Cristóvão, para comentar. Posso especular alguma coisa? Há um outro risco também. Se as eleições, ou se a eleição não acontecer, a bastonária mantém. Exatamente. É este aspecto que as pessoas estão a ponderar, porque o que é que se pretende neste momento? Há um grande grupo de médicos que até aceita essas irregularidades só no intuito de renovar, para depois apresentarem outras condições nas próximas eleições. Porque o que se quer neste momento é renovação de mandatos. Não importa quem seja o vencedor, mas pelo menos que seja cessada a direção atual. Há um grupo de médicos que quer isso. Portanto, aceitam até inclusive as condições que estão a ser impostas no sentido de pelo menos renovar a direção. É perigoso, porque 3 aspectos são importantes. Nós dissemos que o próximo bastonário tem que unir a classe. E já falei as diferenças que existem entre a classe médica. Um segundo aspecto muito importante é, no entanto, a aplicação da ciência. Portanto, a Ordem dos Médicos, na atual direção, em nenhum momento realizou um evento científico, um congresso, em que estávamos habituados a realizar esses congressos. Portanto, os congressos, o desenvolvimento da ciência, está tudo parado. A Ordem dos Médicos é uma instituição que tem que primar na renovação, na criação de eventos científicos, médicos, que possam apoiar a nova classe, apoiar a população para o bem da saúde. Um terceiro aspecto que é muito importante, se não o mais importante, é a transparência. Portanto, o próximo bastonário, além de unir a classe, fazer os eventos científicos, precisa ser transparente. Transparência significa, há um artigo aí que não está falando da gestão, portanto, os relatórios anuais
de tudo que existe na ordem. Relatórios anuais, portanto, das finanças, das doações, de tudo que se arrecada na ordem dos médicos, precisa ser feito um balanço em que as pessoas se revejam naquilo que está a ser feito. Olha, quando se cobra cotas, cada médico quer saber em que está a ser utilizado as suas cotas, o seu dinheiro. Quando não sabe em que está a ser feito o seu dinheiro, ou sabe onde está a ir o seu dinheiro, este médico não vai pagar cotas. Começa a criar outros entraves, ora para o funcionamento da ordem, ora para criar esses aspectos que estamos a ver aqui, porque os que não pagam cota não podem ser pagos. Portanto, é preciso que o próximo bastonário seja transparente, portanto, cumprir com o papel social da ordem dos médicos, a transparência, a justiça e também fazer com que tenha regularidade no processo eleitoral, porque quando as eleições são realizadas um tempo oportuno, às vezes as reclamações ficam guardadas para a próxima. Mas não sei se temos o Dr. Jeremias para também voltar aqui à conversa em estúdio. Eu pergunto se foram detectadas todas estas falhas, mesmo na eleição anterior, que foi em 2019, porque é que a classe permitiu que a situação se arrastasse até agora? Dr. Jeremias. Sim, capitão, há aqui uma situação. Os últimos 2 bastonários que nós tivemos permaneceram um tempo muito prolongado no mandato. E claro que isto desgastou a classe. E o que aconteceu em 2019 é justamente o que está a ocorrer agora. A intenção é fazer com que se avance para a substituição, independentemente de qualquer atropelo que esteja a ser feito, como disse muito bem o doutor Cristóvão. Mas isso depois levanta outros problemas, outros riscos. Eu tenho que dizer aqui, assumir, eu fui, a título de exemplo, diretor de campanha da atual bastonária. Na altura, nós conseguimos conversar com a Comissão Eleitoral, conseguimos convencer a Comissão Eleitoral que, em função da ambiguidade do Estatuto, por exemplo, todos os médicos deveriam votar, independentemente de terem as quotas pagas ou não. Mas veja que a mesma equipa que outrora exigiu isso, hoje recusa aos demais. Isto é um nonsense. Isto não parece fazer sentido. E antes que responda de novo a sua questão, capitão, deixa-me só recuar ao que o professor Bentecourt disse, que é muito importante, porque quando se exige a cédula profissional como documento que comprova a identidade do médico, é perigoso. Isto até poderíamos dizer que é contra a Constituição. Contra a Constituição. O que torna isso vergonhoso. E eu digo por quê? Porque, ora, a cédula profissional não possui todos os itens de segurança que impedem com que alguém faça reprodução das cópias da cédula e permita com que outras pessoas apareçam para votar em nome de outros. Não possui. Por isso é que mesmo quando estamos na unidade de saúde, o inspetor do trabalho, ele exige que o médico apresente a sua carteira, mas depois diz, tem de ser acompanhada pelo bilhete de identidade, que é o documento que confirma de facto a identidade do médico, a identidade que consta na carteira. Ou seja, a Comissão Eleitoral, ao exigir a cédula e preterir o bilhete de identidade, que é o documento de produção nacional, que possui todos os itens e todos os critérios de segurança impossíveis quase de serem reproduzidos com facilidade, não é válido para poder votar. Isso representa um sério problema. E aqui, qualquer médico pode impor amanhã, junto da Comissão Eleitoral, junto do Conselho de Ética ou junto dos tribunais competentes, uma providência cautelar, uma suspensão do processo eleitoral, por ter sido impedido, por não possuir a atual carteira, mas tem o bilhete de identidade. Ok. Então, o que a Comissão deveria fazer? Deveria exigir que, na ausência da carteira, por exemplo, pode ser a carteira acompanhada do bilhete de identidade, ou na ausência da carteira, ter o bilhete de identidade, que é o documento que acaba por ser mais importante para esse processo. Então, como dizia, de 2019 até agora, cometeram-se muitos atropelos. E esses atropelos
não estão a dignificar o processo eleitoral que nós estamos a ter. E eu sinto muito pelos candidatos, pelos 4 candidatos. Sinto muito, porque estão a gastar muito esforço, estão a gastar muitos recursos financeiros, do ponto de vista psicológico, dedicação e não só, para um processo que pode e corre o risco de, em algum momento, acabar por ser suspenso. Isto é importante. Ora, há um aspecto também que temos que referir, e o capitão falou sobre isso, quando falava sobre o calendário eleitoral. A Reunião Nacional dos Médicos, que aprovou a constituição da Comissão Eleitoral Demissionária, que abandonou, e que aprovou o calendário eleitoral, por exemplo, esta reunião foi feita na província do Sumbe. A província do Kwanza Sul. A província do Kwanza Sul tem 2% dos médicos. Tem 2%. Luanda tem 70%. Em termos de representatividade, é bastante baixa. Era lógico, ético e até legal que essa reunião ocorresse em Luanda. Olha, ela não ocorreu. Os médicos toleraram. Aprovou-se um calendário eleitoral. Ora, somos depois surpreendidos pela alteração do calendário eleitoral por parte da Comissão Eleitoral, sem um prévio acordo com a classe médica. Isso não se faz. Quer dizer, este conjunto de situações estão a beliscar o processo e, com isso, a lisura, a transparência do processo eleitoral que nós achamos que pode estar comprometida. Na verdade, era importante referir isso aqui para que no futuro não seja surpresa caso ocorra, antes mesmo de falarmos sobre o que os candidatos nos apresentam como propostas eleitorais. Esta é uma questão que vai ficar com certeza para o próximo bloco do programa, mas antes mesmo de fazermos intervalo, doutor Bettencourt, eu lhe devolvo a palavra para esta questão que tem a ver com o calendário eleitoral. A questão que fazemos é se oficialmente a Comissão Nacional Eleitoral não fez a abertura, até porque impede os candidatos, pelo menos é esta a informação que temos, de já poderem divulgar os seus programas nos órgãos de comunicação, porque, como disse o Dr. Jeremias e nós sublinhamos, a intenção é que tivéssemos aqui os 4 candidatos neste primeiro debate e depois, na sequência, a entrevista com cada um deles, mas não foram permitidos que estivessem aqui os candidatos. Não receberam esta permissão. Por que é que podem fazer já campanha nos hospitais e não podem divulgar os seus projetos, as suas ideias? Olha, o capitão vai nos fazer sentir um bocado mal, né? Por estar-nos a pôr sempre no plano B. Nós somos o plano B, a alternativa não é de coisa. Né? Nós estamos a não, olha, mas repare, este é um outro elemento grave, porque independente, o calendário eleitoral está definido e deve ser cumprido. Mas independentemente da etapa ou não, e só foi alterado certamente na sequência da demissão da Comissão Eleitoral Legal, que foi eleita em Assembleia, e a demissão, repare-se e sublinho, foi em bloco. Não é? Foi a Comissão Eleitoral que se demitiu em bloco, com declarações de demissão. E com a entrada de uma Comissão Eleitoral nomeada, o que não cabe em nenhum por si só já retira a lisura ao processo. É uma ilegalidade, isso é uma irregularidade. Pronto. A par disso, há essas interferências que já aqui o Dr. Domingos já tem estado a falar. Independentemente da Comissão Eleitoral organizar um debate oficial da Comissão Eleitoral, os candidatos, os órgãos de informação são livres de convidar, vocês são livres de convidar. E se houver acerto no calendário dos candidatos, eles devem participar. Portanto, eu não vejo nenhum sentido, não há nada estatutário nem regulamentar que proíba os candidatos de fazerem. Portanto, saiu uma nota de uma comissão eleitoral a proibir os candidatos de virem fazer o debate aqui na vossa agência, não é? Portanto, isto não faz sentido. O estatuto não impede. Nunca, absolutamente nada. Desde o momento em que são candidatos, às vezes até pré-candidatos. Né? Eu também, na eleição passada, eu fui, e em momento ainda até de não início de campanha, havia ações de divulgação. E isso é correto, isso não é proibido nem pelo Estatuto, nem pelo Regulamento. Portanto, está a perceber que há uma série de atropelos, interferências, irregularidades,
que de facto tornam este processo um processo difícil de aceitar e um processo facilmente impugnável se nós tivermos um tribunal que celeramente adote isso e se alguém introduzir essas reclamações, e certamente poderemos ter a ordem outra vez no impasse, não é? Dar nota aqui que a nossa intenção é olhar para o processo eleitoral e não apontar aqui, digamos, que culpados como tal, porque queremos olhar para o processo, ou para a funcionalidade da Ordem dos Médicos de Angola, para que depois os nossos convidados não sejam acusados de estar aqui a fazer campanha, né? Porque nem é esta a nossa intenção. Até porque nem somos candidatos. Nem são candidatos. É candidato. Doutor Domingos, rapidamente, temos de fazer intervalo, mas rapidamente eu lhe pergunto, e é esta dúvida que continuamos a levantar, porque é que podem fazer campanha num lado e não no outro lado? Por exemplo, doutor Jeremias, aliás, foi mesmo o doutor Domingos que falava das várias áreas dos profissionais de saúde, no caso dos médicos. Onde é que os médicos que estão na academia, que estão na área de investigação, vão encontrar este contacto com os candidatos para poderem depois escolher o melhor projeto, o melhor programa para a Ordem? Nesse caso, estão amputados. E se recordar só mais uma coisa para acrescentar a questão do calendário. O calendário que tinha sido aprovado, ele vigorou até um determinado tempo. Já os candidatos em fase de campanha é que voltaram a alterar o calendário. Portanto, o novo calendário não é o mesmo que os candidatos começaram com a campanha eleitoral. Portanto, foram também pegos de surpresa. Nem sequer foram contactados que há necessidade de revisar o calendário e foram apanhados com um novo calendário imposto pela Comissão Eleitoral. Portanto, é um outro grande atropelo. Agora, os outros que não estão nos hospitais, se não podem ouvir na rádio, não podem vir na televisão, e os candidatos não podem ir, por exemplo, nós temos uma classe médica que é militar, portanto a polícia e as FA têm médicos, esses todos estão inscritos na Ordem dos Médicos, fazem parte. Então, se não podem ir nos quartéis onde esses existem, onde é que eles vão ouvir sobre este ou aquele candidato, o programa, o resto tudo? Fica na incógnita. Portanto, eles ficam amputados de terem comunicação, terem a possibilidade de decidir e a possibilidade de vir votar com consciência. São questões que poderão talvez ser respondidas amanhã na conferência de imprensa que a Comissão Nacional Eleitoral para as eleições na Ordem dos Médicos vai fazer amanhã, e nós aguardamos também com expectativa esta conferência de imprensa para conhecer os meandros deste processo todo. Por agora vamos fazer um rápido intervalo e quando voltarmos aí sim vamos olhar para aquilo que são as perspectivas futuras da Ordem e os grandes desafios da próxima direção da Ordem dos Médicos de Angola. Fazemos um intervalo, voltamos daqui a pouco. Ora bem, estamos de volta para a segunda e última parte do Girassol Debate. Na edição desta segunda-feira estamos a falar das eleições na Ordem dos Médicos, perspectivas futuras, e estão connosco os médicos Domingos Cristóvão, que é especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho, mestre em saúde pública, e Miguel Betancourt Mateus, médico neurologista e também professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Estamos a olhar para estas eleições que têm 4 candidatos, nomeadamente Pedro da Rosa, Eurídice Xongolola, Manuela Sande e Jovita André, e no dia 26 os médicos vão a votos para que no dia 27, em princípio, possamos conhecer quem será o substituto da médica Elisa Gaspar, que dirige a organização desde 2019. Doutores, falámos muito daquilo que são as irregularidades detectadas neste processo todo. Nesta segunda parte queremos aqui olhar para aquilo que são os grandes desafios da organização e que com certeza deverão fazer parte das prioridades da próxima direção, mais concretamente do próximo bastonário. Dr. Jeremias, quero começar este bloco
perguntas consigo e já agora para conhecermos aquilo que na sua ótica devem ser as grandes prioridades, a olhar para aquilo que é hoje a classe, quais os problemas, quais as ideias que a próxima direção da Ordem deverá resolver num primeiro momento. Sim, em relação aos programas dos candidatos, nós temos que dizer que não existe muita diferença nas promessas eleitorais dos mais diversos candidatos. Eu penso que todos eles acabam por concordar com os mesmos aspectos e, de certa forma, fizeram um trabalho de casa e trouxeram um diagnóstico real da situação. Quer seja o Dr. Pedro da Rosa, a doutora Jovita, a doutora Manuela Sande ou a doutora Eurídice, trazem a questão da dignidade da classe médica, porque na nossa visão nós perdemos um pouco isso, perdemos um pouco desse exercício de forma digna da medicina. Por um lado, em função da própria qualidade da formação dos profissionais, que acabou por estar prejudicada nos últimos anos, e a Ordem joga um papel muito importante, quer seja na formação na formação graduada, os médicos a nível das faculdades de medicina, como na formação pós-graduada, que são os médicos especialistas. Os candidatos, de facto, eles trazem esta preocupação. Ora, vejamos, e nós já debatemos isso aqui, penso que na altura o professor Bentecourt esteve também, em que nós falamos que, na atualidade, apenas a Faculdade de Medicina da província da Huila, assim como a Universidade de Jean Piaget, a Universidade Privada de Angola, o Instituto Superior Técnico Militar, são as únicas que acabaram por ter aprovação para receberem novos alunos. Eu penso que foi no ano letivo 2025-2026. Isto em função de quê? Em função da pouca qualidade de formação, por falta de laboratórios e não só, que as instituições possuem, assim também como o próprio nível acadêmico e a produção dos quadros dos professores. E eles trazem isso. E também mostram preocupação com a formação pós-graduada. Estamos a falar dos médicos especialistas a nível das unidades de saúde. Neste quesito, a Ordem também tem... Neste quesito, Dr. Jeremias, como é que a Ordem pode intervir no sentido de melhorar esta qualidade da formação e resolver este problema? Porque citou várias instituições, mas, por exemplo, a Faculdade-Mãe, que é da Faculdade da Universidade de Agostinho Neto, inclusive está também dentro deste problema de falta de laboratórios e outros requisitos que fizeram com que fosse descontinuado o curso de medicina. Exatamente, exatamente. A Ordem, como a instituição que certifica que os médicos de facto possuem condições para exercer a sua atividade sem pôr em risco, quer seja a si próprio, como por exemplo os próprios doentes, joga um papel muito importante, é parceira dessas instituições. O processo, quer seja em si de acreditação e não só, sempre leva um parecer seu quando solicitado. É claro que o seu grande foco está muito mais voltado para a formação pós-graduada, a formação de médicos especialistas. E nos últimos 6 anos, houve, digamos, uma reforma do estatuto do Instituto de Especialização em Saúde que nós temos, que está sob tutela do Ministério da Saúde. Ora, o Instituto de Formação de Especialização, quando faz a revisão do seu estatuto, acabou por retirar muitas competências que eram da Ordem dos Médicos no quesito formação de quadros especialistas. O parecer é quase residual. Por isso é que houve uma reforma, inclusive, do tempo de formação para determinadas especialidades. Algumas foram reduzidas e a carga foi demasiadamente reduzida. A Ordem quase não emitiu parecer desfavorável em relação a este processo que foi feito e que no futuro pode, como não, se calhar, pode condicionar um pouquinho a qualidade da formação que se tem e não só. A Ordem joga um papel nisso. A própria atribuição de idoneidade formativa, ou seja, de dizer que um determinado hospital, uma determinada unidade de saúde possui condições para formar médicos de uma determinada especialidade, é da responsabilidade da Ordem dos Médicos.
Mas a ordem ficou muito dependente do Ministério da Saúde. Se calhar é isso que os médicos não querem que volte a acontecer. Essa dependência excessiva, de tal forma que mesmo pareceres negativos emitidos não são levados em consideração. Ora, vejamos, o governo aprovou muitos diplomas legais relacionados à lei dos transplantes, à lei da investigação científica, à lei da cremação, entre outras, que foram levadas em Conselho de Ministros sem o parecer da Ordem dos Médicos. Não foi tida nem a Chanel, muitos desses projetos de lei. Então, a Ordem joga um papel fundamental. Os candidatos trazem isso, eles pretendem resgatar esse papel. Depois, eles estão preocupados também com as condições com que se exerce medicina hoje no país, que pode pôr em risco os profissionais de saúde, pode pôr em risco os pacientes. É uma carga de trabalho bastante pesada, com condições que são questionáveis. Todos eles trazem esse aspecto da dignificação, a questão da valorização. Eu penso que, de certa forma, o que está a jogar um papel muito importante no seio da classe para decidirem que candidato poderão escolher está muito mais, digamos que, o histórico do profissional, o histórico do candidato. O que esse candidato já fez desde então até agora pela classe médica. Ele se compromete em fazer isso. É alguém que tem credibilidade a nível profissional para fazer este tipo de promessas eleitorais. A forma como os candidatos abordam isso já para concluir, tem um impacto muito mais grande. E já para concluir, por isso é que os médicos esperam com muita ansiedade pelo debate, para ver quem diz porque colocou no seu plano ou quem diz porque de facto está convencido que aquele é o melhor caminho. Em termos gerais, eles têm quase os mesmos aspectos. Doutor Bettencourt, e penso que vai ser assim, os programas não deverão ser apresentar muitas diferenças, mas quando os médicos falam em dignidade, em respeito e valorização da classe, por esta altura, olhar para aquilo que é a nossa realidade, estão a falar concretamente de quê? De salários, condições de trabalho? O que é que estão hoje a reivindicar os médicos e que terá de ser também preocupação do próximo bastonário ou bastonária? A dignidade abarca tudo isso, não é? Abarca as condições sociais, condições de trabalho, o respeito pela classe, não é? E também a classe ter um espaço em que, nomeadamente a classe em termos de representação ordem dos médicos, ter o seu espaço de intervenção bem salvaguardado. Há um aspecto que diz o Dr. Jeremias, e bem, é preciso que se volte a dialogar com o Ministério da Saúde para resgatar algumas funções que foram absorvidas da Ordem dos Médicos. E são funções universalmente atribuídas à Ordem dos Médicos. A regulamentação da formação especializada é preferencialmente da atribuição da Ordem dos Médicos, não é? Porque, repara, a Ordem dos Médicos congrega todos os médicos e congrega os médicos todos das especialidades. Ou seja, aos colégios de especialidade. Exatamente, são os colégios de especialidade. Não há nenhuma instituição em que tenha melhor representatividade, melhor pool de profissionais na área de especialidade do que a Ordem dos Médicos, representada nos seus colégios, não é? O Instituto pode ter muito boa vontade, e tem, e gera, de forma geral, o processo de organização funcional dos exercícios. Mas a Ordem é que tem, de facto, a opinião relativamente àquilo que é a qualidade, os conteúdos, etc. E deve essa função ser dialogada para ser, de alguma forma, resgatada. E, de facto, o outro aspecto também é o aspecto relativo àquilo que é a qualidade da formação. Nós temos que prestar muita atenção à qualidade da formação. Há aspectos da formação que não devem ser negligenciados. A idoneidade de formação é um aspecto relativamente, que fez a abordagem há bocado do Dr. Jeremias, que é de extrema importância. Idoneidade quer dizer o quê? Nós vamos atribuir especialidades e títulos a quem, que foi formado por quem e em que unidade. Isso tem a ver depois, no futuro, com o exercício desse elemento. Ou seja, e depois há os outros aspectos relativos ao a fazer o cumprimento do regime jurídico da carreira médica.
a carreira médica tem um regime jurídico que foi aprovado há pouco tempo, salvo erro aí, à volta de 5 anos, novo, que abarca todos os ramos da área médica. A área médica tem o ramo profissional, o ramo hospitalar, o ramo de saúde pública, o ramo docente, etc. E esse regime jurídico abarca tudo. Ora, nós temos que começar a fazer cumprir o regime jurídico da carreira médica, a carreira. Para o exercício de algumas funções, não podemos estar a tirar, não devemos estar a tirar, por exemplo, médicos recém-licenciados para um determinado exercício. Então, por que é que existe uma carreira profissional? Por que é que existe um regime jurídico? E neste caso a Ordem e esses médicos, tem esta responsabilidade de não, a Ordem tem de fazer esse acompanhamento? A Ordem, ou não faz por... A Ordem não faz esse acompanhamento, mas a Ordem deve aconselhar. Relativamente a Ordem deve ser ouvida. Não é? Porque, repara, tirar um indivíduo que é recém-licenciado e pô-lo a gerir uma unidade hospitalar é um risco grave. Não é porque ele não tenha, se calhar, inteligência suficiente para o fazer, mas é porque não tem trajetória, não tem experiência. E está a acontecer com alguma frequência isso. Então, isso tem que ser acautelado. Ou seja, estou a dizer que devemos olhar para o regime jurídico, porque o regime jurídico, a carreira médica profissional, começa no assistente hospitalar e vai ao chefe de serviço. E isso é feito por uma série de exigências e etapas. Portanto, há uma série de aspectos de interação e de diálogo com o Ministério e de diálogo com a sociedade que a Ordem dos Médicos tem que resgatar. A própria vanguarda da defesa das situações, dos problemas médicos, a ética profissional, a defesa da ética profissional, tem que ser feita pela Ordem dos Médicos com regularidade. Não só de forma repressiva, mas de forma didática e de forma pedagógica para pôr os médicos a funcionarem de forma eticamente correta. Portanto, há um leque de assuntos que tem que ser resgatado. A Ordem não pode continuar a estar omissa, como esteve nesses últimos tempos, e a não dialogar. Isso é que não pode acontecer. Dr. Cristóvão, a Ordem esteve omissa por vontade própria ou nesta relação com o Estado, com o Executivo, não lhe foi dado esse espaço para funcionar, para apresentar os seus pareceres, tal como tem estas responsabilidades? O Dr. Jeremias falou alguma coisa que eu gostaria de rebater. Quando o Dr. Jeremias disse dos programas, aqui temos que entender que os programas da candidatura, portanto, o projeto, o resto do candidato, é feito por um grupo de pessoas. O candidato é que vai ser o executor desse programa. É preciso que essa pessoa tenha domínio do seu programa, saiba concretamente como está desenhado o programa para ser realizado. O que aconteceu? Por que a Ordem ficou omissa? O programa portanto, da direção cessante foi realizado por um grupo. Depois de estar no local, foi eleito, não sei quanto mais, não compreendeu o programa e começou a sair fora do programa. Afastou as pessoas que o ajudaram a estabelecer, a concluir, a redesenhar o programa, e ficou simplesmente de mãos atadas sem ter como se empenhar no programa que apresentou. Foi este aspecto que fez com que a Ordem ficasse omissa a determinadas questões. Portanto, o programa feito pela direção cessante, ou que foi gizado para a direção cessante implementar, era um programa muito rico. Rico, que dava para fazer tudo. Compreendia as preocupações da classe. Compreendia as preocupações da classe. Por isso é que foi muito votado. Infelizmente, nesse programa, tinha a dignidade do médico, que não foi resolvida. Tinha a dignidade da ciência, realizar a ciência. O Dr. Bettencourt falou muito bem da formação. Há um aspecto muito importante, por exemplo, na formação, que são os currículos. Nós, se tivermos um médico que está a estudar em Malange para transferir-se para o Cabinda, o Huila ou aqui no Agostinho Neto, se estiver no segundo ou terceiro ano, quando chegar aqui é capaz de voltar no primeiro. Por quê?
o currículo está desvasado. Aquilo que se dá no primeiro ano lá não é o que está a se dar E neste no quesito, outro. como é que a ordem deve, atuar? até porque ela é que licencia os médicos provenientes desta ou daquela universidade. Então, ela deve intervir na unificação do currículo, no sentido de a mesma carga horária para cada cadeira, a mesma carga horária para cada ano letivo. A ordem tem que intervir. A ordem, portanto, não é só cobrar cotas. A ordem tem que empenhar-se no currículo dos médicos, na formação, na graduação dos médicos. Mesmo na pós-graduação, portanto, nas especialidades. Os colégios de especialidade são os que apresentam o currículo de alguém que vai ser especialista nessa área. Portanto, a ordem é, a partir do colégio de especialidade, o órgão capaz de desenhar aquilo que o mínimo deve ser ensinado para a pós-graduação. Esse aspecto também ficou absolvido pelo Instituto ou pelo Ministério. Não é correto. Como é que a ordem depois vai legalizar e aceitar esse indivíduo? Mas aí a violação não é do Ministério, que não permite a ordem exercer. Mas a ordem está omissa, a ordem está calada, está surda. A ordem tem que impor. Até porque é também um órgão digamos que de pressão. Exatamente, é um órgão de pressão. E falando nesse aspecto, por exemplo, no novo estatuto que não está publicado, portanto, no antigo estatuto, o presidente do colégio de especialidade era eleito, ou deve ser eleito, pelos colegas que são do mesmo desta especialidade. Da mesma especialidade, portanto, do mesmo colégio. São esses que vão concorrer. Também é uma eleição. No novo estatuto que supostamente está a ser apresentado, é o Conselho Nacional que nomeia ou que designa quem vai ser o presidente do colégio de especialidade. Isto não pode ser, porque não é tarefa do Conselho Nacional nem do presidente da ordem. É dos colégios. Se os colégios continuarem a ser eleitos, porque os colegas de uma determinada especialidade conhecem quem melhor tem competência para dirigir um colégio de especialidade. E aquele que é capaz de mostrar as ideias científicas, baseadas nas evidências, para propor um currículo, por exemplo, quer seja de pós-graduação, quer seja de pré-graduação. Dr. Jeremias, há aqui a questão que tem que ver, e antes usamos este termo, órgão de pressão. A ordem é no princípio o Dr. Bettencourt falava que é uma instituição de utilidade pública e tem esta função também de exercer pressão para a dignidade da classe. A ordem deixou de ser este órgão de pressão para, nesta relação com o Executivo, por exemplo, para aquilo que é a resolução dos problemas que diariamente os médicos têm estado a apresentar? Quer dizer, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, até se entrássemos em mais detalhes, mais pormenores das fases em que houve aqui um certo atrito entre ordem, ministério e não só, e trouxéssemos esses assuntos à superfície, seria um autêntico escândalo. Quer dizer que não há uma parceria estratégica, aqui parece haver uma questão de subserviência, parece que alguém está a servir o outro, mas a relação tem que ser de intercâmbio, de parceria. Eu penso que alguns dos candidatos nas suas linhas de força trazem esse aspecto, o Dr. Pedro Rosa traz também esse aspecto do intercâmbio com o Ministério, a doutora Jovita também traz esse aspecto do intercâmbio com o Ministério. E é intercâmbio que deve existir, quer dizer, as duas complementarem-se, não haver uma que depende praticamente diretamente da outra, não é? E só não entramos mais nesses meandros, porque se calhar não seria o foro ideal. Mas, capitão, eu também gostaria de ressaltar mais outros aspectos dos programas que eu pude, por exemplo, observar, que os 4 candidatos trazem, e espero que o tragam para que se cumpra, que é a questão da liderança transparente e participativa. Liderança transparente e participativa. Que é o que o Dr. Domingos dizia um pouco, que nós não tivemos. A questão da transparência. Quer dizer que todos os anos os médicos cumprem com os seus deveres, pagam as suas quotas regularmente, participam das atividades e todo ano a ordem faz questão de trazer o seu relatório e contas nas reuniões anuais
da ordem para que os médicos possam avaliar as entradas em termos de fundo e as saídas em termos de fundo. E depois, liderança participativa também significa que os médicos vão ter algo a dizer em relação às decisões que são tomadas. E isto não ocorreu, quer dizer, nós não éramos ouvidos para todas as decisões que eram tomadas. Algumas delas, inclusive decisões draconianas, quer dizer, que impunham ao médico situações incompreensíveis. Eu posso lhe dar um exemplo. Há um despacho da ordem que diz que todo médico é obrigado a participar do processo eleitoral a nível da ordem dos médicos, sob pena de ser multado 50 vezes mais o valor da quota que ele paga por mês. Nós vamos para o estatuto e não existe nada disso. Não existe nada disso. Inclusive, ameaças em como, em documentos escritos, em como o indivíduo pode ser suspenso, pode ser excluído da ordem, por exemplo, se não tiver a sua quota paga. Se não tiver a sua quota paga, quer dizer, a quota paga não, se não participar do processo eleitoral. Então quer dizer que os médicos não eram tidos nem achados nas decisões, e os candidatos trazem isso, e nós queremos ver, de certa forma, isso a ser implementado. Depois há outro aspecto, por exemplo, a valorização profissional que consta do programa dos 4 candidatos, mas encontrei com mais realce no programa do Dr. Pedro da Rosa e no programa da doutora Jovita, é um ponto importante, porque hoje o médico sente-se desvalorizado. Eu lhe vou dar um exemplo muito rápido para terminar este ponto. Até um certo tempo, a classe médica exigia, por intermédio do sindicato, melhores condições de trabalho. Se nós formos ver, o Estatuto da Ordem dos Médicos diz que o médico que estiver a trabalhar em condições que coloquem em risco a sua vida e a vida do paciente pode pedir escusa de responsabilidade e informar a ordem que não vai exercer a sua atividade. Ora, vimos muitos colegas serem penalizados por tomarem essa decisão e não houve intervenção da ordem. Esta tal questão da valorização profissional. Nós vamos querer ver isto agora implementado. E concluo mesmo falando um pouco sobre a questão da formação contínua, formação e desenvolvimento contínuo. Ora, o professor Dr. Pinto de Sousa, atualmente secretário de Estado para a área de saúde pública, há um aspecto que eu valorizo muito no mandato do professor Pinto de Sousa. Quer dizer, todos os anos nós tínhamos os congressos internacionais da Ordem dos Médicos, onde apresentávamos os nossos trabalhos com profissionais internacionais, fazíamos troca de experiência nesses congressos. Nos últimos 6 anos nós não tivemos congressos internacionais, os congressos evaporaram-se. E os candidatos trazem isso. Então, nós queremos os congressos de volta, porque é uma área de discussão. Claro que nós temos as sociedades médicas que vão apresentando as suas atividades, mas a Ordem tem a responsabilidade tradicional de trazer de volta o Congresso, e parece que os candidatos prometem isso, e vamos ver se de facto se vai verificar na prática. Dr. Bittencourt, aqui vocês falaram muitas vezes, ou falámos muitas vezes da questão do Estatuto. É também uma das questões que deverá merecer alguma atenção do próximo bastonário, no sentido de ser atualizado ou revisado? O Estatuto da Ordem dos Médicos, que é vigente, é o atual. Há bocado o Dr. Domingos falava de um que está a ser proposto, que eu não conheço, nem sei, que é vigente, é atual, e está publicado em Diário da República já de 97. E foi na altura que se constituiu a Ordem dos Médicos. E tem, de facto, aspectos que precisam de ser revistos, atualizados. Alguns aspectos são quase 30 anos, não é? Exatamente. Alguns aspectos são até um bocado contraditórios. Mas para se fazer uma revisão do Estatuto não é uma revisão restrita, tem que se ouvir a classe médica e fazer uma discussão ampla sobre aquilo que é o Estatuto. O Dr. Domingos está a falar de um Estatuto que está a ser proposto, está ou está a ser... na Google, se entrar no Google e colocar
Estatuto da Ordem dos Médicos, vem a nova versão que foi proposta com a direção. Mas ainda há pouco... Já está na Google, mas vocês não tiveram acesso ainda. Não, mas ainda há pouco... Ela não está publicada no E Diário ainda há da pouco República. discutíamos em off. Tanto é que não está publicado nem coisa, porque tanto é que a própria comissão, mesmo esta comissão que nós estamos a referir, que é uma comissão que foi nomeada e não está de acordo com o regulamento, faz referência ao estatuto publicado. Portanto, aquilo é um documento, se calhar proposta, que não tem valor legal, porque o valor legal Mas é há ou não está, esta necessidade de ser revisto? Existe. Essa necessidade é premente. E penso que qualquer candidato ou qualquer pessoa de bom senso deve ter isso em conta, mas deve fazê-lo, se o fizer ou se propuser a fazer, com uma discussão ampla, abrangente da classe, sem exclusão nenhuma. E é preciso ter em conta, a classe tem vários estratos, não é? E esses estratos comunicam entre si. Não é propriamente um apartheid entre os estratos, não. Essa ideia não deve. Comunicam entre si. Mas é preciso ter em conta que a experiência profissional, as carreiras docentes, constituem elites dentro da classe. E devem ser ouvidas, não devem ser ostracizadas, nem devem ser postas de parte. Portanto, nós temos pessoas de carreira profissional, de experiência profissional muito vasta e que estão até em exercícios de direção. Temos docentes da área académica no topo da carreira. Essas pessoas têm que ser olhadas e incluídas na discussão dos problemas da ordem de forma abrangente e de forma diferenciada, porque de facto têm uma vida, uma trajetória e uma experiência que é única para transmitir às gerações que venham. Portanto, se não se conversa, se não se faz esse conselho, não é? Não diria dos mais velhos, mas conselho com as elites médicas, nós podemos estar a cometer erros e a começar um processo que já foi reiniciado ou cometer erros que já se podem ser evitados, que já foram cometidos noutra altura. Dr. Domingos, nesta questão também que tem que ver com a ordem e o público, não é? E às vezes o debate que se faz é os melhores profissionais estão todos nas clínicas, deixam o serviço público. Isto por falta destas questões que vocês levantaram, a questão da valorização e até dos próprios salários. Aí como é que a ordem deverá atuar para resolver este problema? Portanto, há um aspecto que é muito importante que se chama ética. Portanto, se a própria direção da ordem não tem ética, como é que vai exigir ética aos seus liderandos? Não é possível. A ordem deve interagir com o Ministério no sentido de reverter essa situação, porque a ordem é também parceira do Ministério no sentido de disciplinar os profissionais, porque eticamente está no Estatuto, no Conselho Nacional de Disciplina. É preciso que a ordem tenha algum conhecimento desses aspectos. É preciso que a ordem intervenha no sentido de disciplinar o médico que vai para além daquilo que está instituído. Agora, é preciso entender também a parte social do médico. Portanto, se o médico vai fazer, por exemplo, 196 horas para ter um salário mais ou menos gordinho, qual é a capacidade desse médico que ele tem de trabalhar e fazer esse tempo todo? Não tem. Esgota-se, morre. E quando o médico morre, o que a ordem faz? É simplesmente um comunicado a dizer faleceu, a ordem dá as condolências à família, o resto tudo. Onde é que está a parte social da ordem? Isso precisa ser resgatado pela nova direção que vai enveredar na ordem. Portanto, a parte social do médico precisa ser resgatada também pela nova direção da ordem. Por ordem na ordem, disciplinando aquilo que deve ser feito, aquilo que está regulamentado nos estatutos, quer da Ordem dos Médicos, quer no Regulamento Geral do Trabalho, que é preciso trabalhar a part-time só em períodos fora do seu normal funcionamento.
Portanto, aquele médico que quer fazer algumas horas extras no seu período extra não está contraindicado, não é proibido. Agora, no período regular do seu trabalho, no seu patronato, que é o Ministério da Saúde, ou no caso, por exemplo, da parte privada ou na área docente, aquele período que deve ser dedicado ao trabalho tem que ser dedicado. A ordem pode punir esse tipo de médico. Pode, tem competências para isso. Doutor Jeremias, já há também aqui a preocupação, e falava, por exemplo, da reunião que aconteceu na província de Kwanza Sul, mas que em termos de números esta província tem poucos profissionais, cerca de 2%. Esta é uma das preocupações que os próprios candidatos, os 4 candidatos também falam, e há divergência neste quesito. Qual é a sua ideia quanto à descentralização daquilo que tem a ver com a atuação da Ordem dos Médicos? Sim, não, primeiro não são todos que falam sobre isso, por acaso não são todos. Quando olhamos nas linhas de força da doutora Jovita, não encontramos esse aspecto. Mas quando olhamos nas linhas de força, a doutora Eurídice, ela fala um pouco sobre isso, e a doutora Manuela Sande também fala um pouco sobre esse aspecto. Nos programas da doutora Jovita, do Dr. Pedro da Rosa, esse aspecto não é referido. Mas há esta necessidade de facto, existe... Doutor Jeremias, permita-me, há esta necessidade também Sim. de olhar para uma ordem que não atue só em Luanda. Com certeza, porque hoje em dia Luanda tem cerca de 70% dos médicos, por causa também das próprias condições. O médico, quando quer fazer alguma especialidade, algumas que só pode fazer em Luanda, não consegue fazer nas demais províncias, e então ele tem que se mudar para a capital. Eu, inclusive, tenho um sobrinho que foi agora admitido no Instituto, no Instituto de Oncologia, foi agora admitido porque ele queria ser cirurgião oncológico e não podia ser em qualquer outro sítio, a não ser em Luanda. Da mesma forma, podemos falar do cirurgião cardíaco, da neurocirurgia, que nós temos essas especialidades, por exemplo, no cardial, temos no Josina Machel. Isto tudo também influencia. Depois, do ponto de vista remunerativo, os salários na função pública são equivalentes, mas a nível do setor privado, Luanda acaba por ter mais hipóteses. Se estiver numa instituição privada, pronto, podia citar os nomes, mas não cito, há instituições privadas que pagam ao médico cerca de 3 milhões de kwanzas de salário, mas tu depois tem a função pública, que o médico tem um salário básico que ronda entre os 270 mil aos 350 mil kwanzas. Então, tudo isso depois vai pesando na decisão do médico em querer migrar para Luanda ou permanecer na sua província. Alguns mesmo vão fazer a especialidade e depois já não regressam mais. Isto de facto ocorre e os candidatos devem sim prestar atenção a isso para ver de que forma podem valorizar mais as demais províncias para fixar os quadros a nível daquelas províncias. O Ministério tem feito um trabalho em relação a isso, eu acho que tem feito bem, vai tendo um atropelo outro, mas acho que tem feito bem. Ora, capitão, queria também dar aqui algum ponto. Primeiro, a questão social que o doutor Cristóvão referiu é importantíssima. E eu trago aqui o exemplo do Conselho Provincial do Ambo. O Conselho Provincial do Ambo é um conselho onde existe muita união na classe médica. Eles, de facto, sempre em situações de infelicidade ou de necessidades especiais dos seus médicos na província do Ambo, eles criam um fundo para ajudar os colegas, e de facto tem ajudado. Ora, por algum tempo eu até me inscrevi no Conselho do Ambo em função dessa organização, eu tenho que referir isso. Era uma irmandade muito boa que lá ocorria e que nós não notamos muito em outros conselhos, como temos conselhos onde suspendem os médicos por questões mínimas, não tem médicos suficientes, mas suspendem os que têm. Quer dizer, é uma desorganização completa e eu acho que o AMBO aqui tem que servir de exemplo para todo o país. E queria dar uma pincelada também no que o Dr. Cristóvão referiu em relação à alteração dos documentos, e o capitão perguntou sobre isso. Há necessidade de alterar os documentos. Por acaso, quando nós analisamos os programas, eu noto esse aspecto como sendo prioritário no programa do Dr. Pedro da Rosa.
Depois encontro alguns dados em relação a isso no programa da doutora Manuela. Mas nos demais programas não vejo ali a prioridade da atualização dos documentos. Tem que pôr. Por quê? Porque quase todos os nossos documentos estão desatualizados com a realidade. E alguns possuem situações ambíguas que precisam de ser bem esclarecidas. Têm que ser bem esclarecidas para que não deixe dúvidas. A forma como se elege os membros da comissão eleitoral, como eles devem funcionar, como o bastonário é eleito, como os presidentes dos conselhos provinciais são eleitos, porque hoje quase não se fala sobre isso. A título de exemplo, das 21 províncias que nós temos hoje, não é verdade? O número de conselhos provinciais ainda não se adequou ao número de províncias. Mas quando olhamos para os cadernos eleitorais, só 6 províncias é que entregaram os dados, porque as demais ainda estão com muita desorganização, nem sabem quem está lá, quem não está, quem pagou. É preciso atualizar os dados e pôr os órgãos a funcionar. E esse estatuto novo, que o doutor Cristóvão referiu, aqui, quer dizer, até é triste dizer isso, mas esse estatuto foi aprovado por um grupo inferior a 100 médicos. Na província do Ambo, um grupo inferior a 100 médicos decidiu aprovar um estatuto na província do Ambo, quando um documento como estatuto seria bom ser aprovado na província de Luanda, que possui quase 70% do médico, para todos os médicos participarem. E esse estatuto havia sido entregue já para o Conselho de Ministros para ser aprovado. E eu digo aqui, e já o disse em outras vezes quando apresentei esse assunto à classe médica, quando eu tomei conhecimento que esse estatuto estava para ser aprovado, e digo mesmo, eu escrevi ao Conselho de Ministros e escrevi ao Departamento Jurídico da Presidência da República. Informei um conjunto de vícios que esse estatuto tinha, e esse estatuto foi retirado da agenda da aprovação depois desse documento que nós enviamos. Porque se ele fosse aprovado, seria um escândalo. E recebi uma carta de felicitação pelo exercício que fiz de mostrar as fragilidades que o estatuto possuía. Então, nós vamos alterar o estatuto, vamos alterar o regulamento geral, o regulamento eleitoral, o conselho, o estatuto, o documento dos conselhos de disciplina também tem que ser alterados, assim como também deve ser alterado a forma como os colégios são eleitos. Eu lhe vou dar um exemplo, capitão, já termino mesmo. Já mesmo para terminar, estamos de correr. Sim, já mesmo para terminar. E é um exemplo prático do que ocorreu. Eu fui à ordem pagar as minhas cotas. Eu usei o TPA da ordem para pagar as minhas cotas. E paguei com o meu cartão. Paguei 280 mil kwanzas. Dentro da ordem, no TPA da ordem, recebi o recibo da ordem, mas depois vi circular nas redes sociais um comunicado que dizia que os recibos que eu usei para pagar para apresentar como comprovativo das minhas cotas eram falsos e que a bastonária fez um processo, quer dizer, veja, a bastonária, sem consultar o Conselho de Disciplina, fez um processo disciplinar, ela abre um processo disciplinar, ela própria decide o processo disciplinar e diz que eu devo merecer uma censura registrada. Isto é impensável. E isto ocorre às vezes porque nós fazemos confusão com os documentos internos que nós temos. E é preciso mudar esses documentos para que as pessoas não se sintam que estão acima da lei. E eu tenho um processo que eu interpus em tribunal para contrapor esta medida, porque ela viola o regulamento disciplinar da Ordem dos Médicos. Ok, Dr. Jeremias, Dr. Bittencourt, há uma outra preocupação, e porque começamos já a ficar sem tempo, há a preocupação que tem a ver com quem pode exercer o trabalho, não é? A carreira médica. Nós assistimos muitas vezes denúncias públicas de atos que ferem a ação dos profissionais. Hoje mesmo nós passamos aqui na Rede Girassol uma matéria que dava conta do episódio, por exemplo, de um cidadão que diz ser médico, segundo a notícia, mas está e realizou uma cirurgia num local
impróprio para tal. Todavia, a clínica, o centro médico, tinha até distintivo, tinha informações de que sim era uma instituição. Em casos desta natureza, e este é só um dos muitos exemplos que com certeza também os senhores têm estado a acompanhar, o Dr. Domingos, que volta e meia está aqui a fazer comentários e análises, poderá também nos ajudar nesse sentido. Como é que a Ordem poderá atuar no sentido de resolver estes problemas que acontecem, que registramos muitas vezes? Olha, isso é um caso em que aqui fica bem evidente a necessidade de, digamos, a cooperação, o acasalamento entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos. Quem certifica o exercício da atividade profissional é a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos é que diz num determinado país, num território, que este indivíduo está certificado para exercer. Portanto, há o curso de graduação, que é da responsabilidade das universidades, não é? As universidades que estruturam, organizam os cursos de formação graduada, mas depois a Ordem certifica o exercício, o início da atividade, o exercício da atividade. Portanto, as universidades licenciam e a Ordem certifica. E só deve exercer medicina quem tem certificação da Ordem. E a Ordem deve comunicar isso ao Ministério e o Ministério ir buscar essa informação à Ordem. Dizer, bom, quem é que está certificado é este, fulano é aquele. Por que é que eu digo que aí há necessidade de um acasalamento? Porque quando é detectada uma situação dessas, quem deve agir é a Inspeção de Saúde, etc., que o Ministério da Saúde tem esses instrumentos. Mas age perguntando à Ordem, esse indivíduo é certificado? E a Ordem vai dizer, não, este indivíduo não é certificado, não é médico. Ou a Ordem, apercebendo-se disso, a Ordem tem também as suas estruturas, apercebendo disso, faz uma comunicação à Inspeção de Saúde, faz uma denúncia às entidades judiciais para instaurar um processo a esse indivíduo, entregá-lo à Justiça. Infelizmente, o que é que aconteceu entre nós é que o valor de certificação, o poder de certificação da Ordem deixou de ser devidamente valorizado e deixou de ser perentório em termos de exercício profissional. Há pessoas que vêm de outras latitudes e que exercem sem certificação. Portanto, não se está muito preocupado com isso. Então tem que se corrigir isso rapidamente, porque senão passamos a ter essas aberrações. Pessoas que não têm certificação da Ordem, pessoas que nem sequer são médicos, chegam aqui e exercem, não é? E nós olhamos para isso. Portanto, a Ordem deve olhar para isso, fazer as devidas denúncias com o Ministério e com as instituições judiciais para corrigir isso. Doutor Domingos, o seu comentário quanto a esta questão? Eu estive durante um tempo na Ordem como diretor do gabinete lá da bastonária e tratei muito desses problemas. Felizmente, dos 99% dos documentos não eram exercidos por médicos, não eram médicos. Portanto, se quiser fazer uma experiência, o capitão vai só a uma unidade do Estado. A partir do gabinete da segurança, todos aqueles indivíduos são doutores. Se você não chamar doutor no segurança, já não deixa entrar. Até o próprio segurança já começa a perguntar, você está aí onde? O que é que você tem? Essa pergunta não é dele, é do médico, o que é que ele tem? Mas já começa a perguntar. Portanto, o segurança é doutor, a catalogadora é doutor, a enfermeira é doutor, até chegar no médico, já foi maltratado durante muito caminho. E, infelizmente, esses aspectos todos levam um nome, erro médico. Por quê? É o médico que está lá que tem que exercer essa atividade. Portanto, se nós formos a verificar grande parte desses centros médicos, que são privados, não são centros de saúde, são centros médicos, grande parte deles não são médicos, não estão inscritos na Ordem dos Médicos, exercem atividade fora da lei, não são. Então, é preciso que, sempre que houver uma situação dessa, fazer-se a denúncia à Inspeção de Saúde, primeiro municipal, que tem autonomia e são capazes de verificar a legalização desse centro médico, o posto de enfermagem, etc., para averiguar a documentação dos indivíduos. Só depois é que se pode dizer se é médico ou não, porque diz supostamente médico. Nem são supostamente médicos, não são mesmo, não são médicos.
Senhores, nós, infelizmente... o médico não vai fazer cirurgia naquelas condições. Eu vi a peça. Nenhum médico, verdadeiramente médico, vai fazer cirurgia naquelas condições. Muito bem, como dizia, nós infelizmente não temos tempo para mais, mas provavelmente voltaremos a uma conversa desta natureza, já que o processo está ainda a decorrer e a eleição ou o voto, a votação deve acontecer no dia 26 de setembro, com os primeiros resultados a serem conhecidos no dia seguinte, pelo menos é isso que diz o calendário, de acordo com aquilo da ajuda que tivemos aqui com o doutor Domingos Cristóvão. Queremos agradecer ao doutor Bettencourt, doutor Domingos Cristóvão e também ao doutor Jeremias Agostinho por este exercício que acabamos de fazer e vamos acompanhar então o processo eleitoral para depois conhecer os resultados, quiçá, ou seja, esperar que não seja depois esta eleição impugnada pelas insuficiências que foram aqui levantadas neste processo todo eleitoral. Senhores, muito obrigado, bom regresso a casa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Doutor Jeremias, boa noite e continuação de ótima jornada aí em Maputo. Muito obrigado, nós estamos aqui até o dia 24 a trabalhar. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, Dr. Jeremias, a partir de Maputo, onde participa em congressos, num congresso, em várias atividades, no caso da Ordem dos Médicos de Moçambique. Em estúdio tivemos o Dr. Miguel Bettencourt Mateus, é neurologista e professor catedrático da Universidade Agostinho Neto, e também o Dr. Domingos Cristóvão, especialista em saúde pública. A você que acompanhou-nos a partir da sua casa ou mesmo do seu local de trabalho, que está também um médico que acompanhou-nos mesmo a partir de um hospital, já que é um assunto que também lhe diz respeito. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um Girassol Debate e até lá continue ligado à TV Girassol. Boa noite, boa segunda-feira.